O cálculo estequiométrico é um grande problema no vestibular, hein? Então, fique aí para a gente resolver uma lista de exercícios a respeito desse assunto. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Química com Gigo. E hoje nós vamos resolver exercício aí referente a uma das partes que os alunos têm mais dificuldade, que é o bendito do cálculo esquisitométrico. Bom, antes da gente fazer os exercícios, fique bem claro que a parte de teoria atômico-molecular tem que estar, na ponta da língua, beleza? Tem que entender bem os conceitos de mol, massa, massa molar, tá bom? Entender as relações voltadas para volume, número de moléculas, beleza? Esses são conceitos extremamente básicos para você trabalhar com o bendito do cálculo estequiométrico. Na verdade, o cálculo estequiométrico é uma aplicação de teoria atômico-molecular, tá? Você vai, ao invés de ter perguntas e dados todos referentes a uma única substância, ele vai te dar dados de uma substância e você vai achar o das relações com o das outras substâncias que estão na equação química. Então, a equação química tem que estar corretamente balanceada. Um detalhe muito importante que você precisa ficar atento é que, às vezes, ela vem parcialmente balanceada, hein? Não vai cair nessa lorota. Você verifique se realmente a reação está corretamente balanceada antes de aplicar o bendito do cálculo estequiométrico. Tá legal? Beleza? Vamos resolver algumas questões aí para ver se a gente consegue te ajudar, tá bom? Vamos ver o que traz a primeira questão da Unesp, ó. Considere a fórmula do sal do lactato de cálcio hidratado empregado como repositor de cálcio. Olha que legal. Ele já deu a fórmula molecular. Sal hidratado, gente, significa que a água vem preso na molécula do composto iônico. Estou usando palavras erradas, hein? Molécula é quando tem apenas ligações covalentes. Então, ela vem grudada, nesse caso, com o composto iônico. Ela forma para nós um complexo, tá bom? Tudo, então, tem o sal e várias moléculas de água grudadas. Mas veja que é justamente isso que ele quer saber no problema. Quantas moléculas de água estão presas aí no seu sal, tá bom? Aí ele fala assim, ó. Quando aquecido a 120 graus Celsius, o sal hidratado transforma-se no sal anidro, sem água. Em um experimento, 30,8 gramas do lactato de cálcio hidratado com água foram aquecidos e originou 21,8 gramas do sal anidro. Tá, então quer dizer que ele pegou os 30,8, tirou a água, sobrou 21,8. Então, a diferença entre eles é exatamente o tanto de água que ele apresenta. Não é verdade? É justamente isso aí que vai me ajudar a achar o número de moléculas de água presente, ó, que é exatamente esse X que ele está pedindo aqui no problema. Logicamente, ele tem que ser um número inteiro, tá bom? Não temos meia molécula. Então, eu sei que 30,8 do lactato de cálcio hidratado foram aquecidos e ele originou 21,8 gramas do sal anidro. Lógico, subtraindo um do outro, então, consequentemente, eu tenho a quantidade de água presente no meu sistema. Olha lá, ó, 9 gramas. Então, quer dizer que eu tenho 21,8 gramas do sal sozinho e 9 gramas de água. Legal? Então, eu tenho uma proporção entre eles. É exatamente com essa proporção que eu vou achar o X. Primeiro, vamos calcular a massa molar aqui do sal, ó, fazendo as massas atômicas, né? Número de carbonos, número de hidrogênios, número de oxigênios. Não pode esquecer desse 2 que está aqui de fora, né? Que multiplica todo mundo que está lá dentro, mais a quantidade de cálcio, vai dar uma massa de 218. Fazendo a mesma coisa com a água, nós vamos ter uma massa de 18 gramas. William, é de 218
Para 18? Não, porque tem X moléculas de água lá dentro. É exatamente esse X que ele quer saber no problema. Legal? Mas eu sei uma proporção entre eles. Ele me falou, nós calculamos que para 9 gramas de água, eu tenho 21,8 gramas do sal sem água. Então, fazendo o cálculo estequiométrico na linha de cima, na mesma unidade, se aqui é gramas, lá em cima em gramas, eu vou jogar X vezes a massa atômica, ou melhor, a massa molar da água, 18 gramas, está para 1 mol do sal anidro, que a gente calculou, 218 gramas. Olha, gente, normalmente as questões de química, não sendo vestibulares muito concorridos, os cálculos estequiométricos não envolvem cálculos muito complicados, porque o nosso objetivo aqui não é testar a matemática, e sim, necessariamente, o conceito químico, tá bom? Então, aí, resolvendo a regrinha de 3, você vai achar um X igual a 5, indicando que são 5 mols de água presentes, dando uma resposta letra B. Legal, gente? Curtiu? Já colocou o joinha aí para nós? Já se inscreveu no nosso canal apertando o sininho? No nosso canal tem diversas aulas aí para poder te ajudar nos benditos vestibulares da vida. Legal? Ah, William, mas eu tenho muita dificuldade em química. Então venha fazer um curso de química completo comigo. Olha aí na descrição, nós temos um site quimicacongigo.com, onde você tem o curso completo, com aula, com exemplos, com lista de exercícios, com aulas gravadas, resolvendo a lista passo a passo. Tem como você agendar comigo horários de plantões. Ah, mas eu tenho dificuldade só em algumas partes. Não tem problema, Nenê. O curso é dividido em módulos. Você pode fazer exatamente aquele módulo referente ao conteúdo que você tem mais dificuldade. Não é legal? O curso, às vezes, fica até mais em conta para você poder prestar os vestibulares da vida e ainda fazer o bendito do Enem que está chegando, hein? Legal? Mas vamos fazer mais. Vamos resolver mais um exercício da Unesp que fala o seguinte, ó. O limão Tahiti, por não apresentar sementes e ter suco abundante, tem elevado teor de ácido cítrico. Olha aí qual é a molécula dele. Pode ser fonte desse ácido puro obtido no estado sólido. A primeira etapa da obtenção consiste na precipitação do ácido cítrico presente no suco de limão como citrato de cálcio, por adição de solução aquosa saturada de hidróxido de cálcio ao suco, conforme a reaçãozinha já balanceada. Ô, senhor, muito obrigado. Já deu a equaçãozinha pronta, todinha balanceada para mim, mas não esquece de dar uma conferida, hein? Verifica se realmente os números estão corretos. Legal? Aí ele fala o seguinte, ó, considere que nessa reação foram obtidos 640 gramas do citrato de cálcio. As massas molares do citrato de cálcio e do ácido cítrico foram fornecidas, 498 e 192. Cada limão Tahiti apresenta, em média, 2,5 gramas de ácido cítrico. Aí ele fala, de acordo com as informações, o número de limões Tahiti necessário para obter os 640 gramas de citrato de cálcio foi próximo de quê? Eu preciso das relações com massas. Eu preciso do citrato de cálcio com o ácido cítrico. É a única maneira de eu fazer. Legal? Para poder saber quantos limões. Afinal de contas, o ácido cítrico está no limão. Tá bom? Então, eu preciso da massa desse e ele me deu a massa do citrato de cálcio que está lá na frente. Então, nós vamos fazer um cálculo estequiométrico. O que eu sei? Eu preciso da massa de ácido cítrico presente no limão para produzir 640 gramas de citrato de cálcio. Repete a unidade na linha de cima. Vamos trabalhar todo mundo com massa. Quanto que é a massa do ácido cítrico? 192, só que é vezes 2. Por quê, William? Porque são 2 mols. 192 é para 1 mol. Legal? Já para 1 mol de citrato de cálcio, eu tenho uma massa de 498. Olha lá.
Lembre-se que no cálculo estequiométrico, você só joga o balanceamento na primeira linha. Nas linhas de baixo, sempre são dado do problema, pergunta do problema, sempre colocando exatamente embaixo da substância, para eu não me perder com o que eu vou jogar na linha de cima. Tá legal? Essa é a grande dificuldade do aluno na regrinha de 3. Ele até consegue fazer a linha de baixo, mas ele não sabe o que ele joga na linha de cima. Por quê? Porque ele faz a regrinha de 3 bagunçado. Ele acha que esse X sempre tem que estar lá do lado direito. Não, nenê. O X você coloca exatamente embaixo da substância que você quer. E você coloca embaixo da substância que foi dado o dado do problema. Legal? Nas linhas de cima, você vai tirar as proporções em mols da equação química. Por isso que ela tem que estar corretamente balanceada, hein? Se você errar o balanceamento, consequentemente vai errar a regrinha de 3. Tá legal? Beleza? Agora é só multiplicar cruzado. Você vai achar um X de 493,5 gramas. Acabou o problema? Claro que não. Ele não perguntou para você quanto de ácido cítrico. Ele perguntou quantos limões são necessários para fazer. Então, eu vou pegar a massa que eu achei, 493,5, vou dividir pela massa de um limão, eu vou ter uma massa aproximada, uma quantidade aproximada aí de 200 limões que são necessários para produzir aquela quantidade de citrato de cálcio quando reagir com o hidróxido de cálcio. Legal? Beleza? Curtiu? Já colocou o like aí para nós? Não esquece de se inscrever, hein? Beleza? Tá aí a resposta, letra A. Joia? Tranquilos? Então, sempre na linha de baixo, dado e pergunta, na linha de cima, sempre os dados que você tira da equação química, que tem que estar sempre corretamente balanceada, tá bom? Não esquece de conferir. Vamos fazer mais uma. A oxitocina, um hormônio endógeno, é também sintetizada e utilizada como droga terapêutica para estimular o parto, auxiliar a ejeção do leite materno e reduzir a incidência de hemorragia pós-parto. A equação química, não balanceada de combustão da oxitocina é representada a seguir. Nossa, William do céu! Calma, nenê. Nós vamos fazer tudo por tentativa. Não vai ter nada de oxirredução aí, não. Considerando a combustão total e estequiométrica da oxitocina, com 111 mols de gás oxigênio, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade em gramas de dióxido de enxofre produzida. Deu a massa molar do SO2, 64. Bom, como ele já deixou bem claro, a minha equaçãozinha não está balanceada. Então, primeira coisa que eu preciso fazer é balancear, mas vai ser tudo por tentativa. Vejam, eu tenho 43 carbonos, aqui tem um carbono só, vou multiplicar por 43. Eu tenho 66 hidrogênios, aqui já tem 2, então vou multiplicar por 33. Eu tenho 12 nitrogênios, aqui só tem 2, então vou multiplicar por 6. Eu tenho 2 enxofres, aqui só tem 1, então já vou multiplicar por 2. Legal? Agora eu preciso balancear os oxigênios. Veja que na molécula de origem já tem 12 oxigênios. Cuidado com isso, tá bom? Então eu vou fazer 2 vezes 43, mais 1 vezes 33, mais 2 vezes 2, menos 12, que já tem lá na molécula do composto, vai sobrar para nós 111. Então, aqui tem 2, então eu vou multiplicar 111 meios para vezes 2, dá os 111 oxigênios que eu preciso, tá bom? Cuidado, hein? Cuidado. Normalmente, o aluno ele olha os oxigênios aqui, e já joga direto aqui, dividindo por 2. Cuidado que a molécula de origem já tem oxigênio. Você tem que descontar dela antes de colocar aqui. Tá bom? Beleza. Ai, tenho dificuldade com balanceamento. Aí no canal tem aula falando de balanceamento de reações. Não assistiu ainda?
não se inscreveu no canal, com certeza. Legal? Porque senão já teria sido notificado. Vamos fazer aqui a nossa regrinha de 3. Qual foi o dado que ele nos forneceu no problema? Ele falou que tem 111 mols de gás oxigênio. Qual é a pergunta do problema? Qual é a massa de SO2 produzida? Ó, X gramas. Beleza? Repete a mesma unidade na linha de cima, mol e grama. Mol de O2, eu tenho 111 meios. Gramas de SO2, ele deu a massa molar. Vamos lembrar que tem que multiplicar por 2, certo? Por quê, William? Porque são 2 mols. Legal? Na primeira linha da regrinha de 3, sempre vai o balanceamento da reação. Na segunda linha, não. Só dado e pergunta. Nunca entra o balanceamento na linha de baixo. Tá bom? Beleza? Agora é fazer conta. Isso vai me dar uma massa de 256 gramas, dando resposta letra B. Legal, gente? Aí, ó, fiz exercícios com vocês com massas, com mols, lembrando que dos dois lados da regrinha de 3, elas não precisam estar na mesma unidade. Um detalhe importante é que se na linha de baixo tudo for, por exemplo, em quilo, na linha de cima pode ser em grama, não tem problema, tá bom? O que não pode? Mol, quilo, grama. Aí não pode. Aí tem que ser grama, ou quilo, quilo. Ela não pode estar em unidades diferentes quando forem grandezas diferentes, tá bom? Mas se tudo for massa, não tem problema. Você pode trabalhar na linha de baixo, por exemplo, em miligrama e na linha de cima todos em grama. Tá bom? Beleza? Era isso. Espero ter ajudado um pouquinho. Qualquer dúvida, procure aí o nosso canal ou entre no nosso site, tá? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.